Se prepare para descobrir o destino dos 12 apóstolos de Jesus, que é um tema fascinante e repleto de mistérios. Esse assunto tem intrigado estudiosos e fiéis por séculos. Embora os relatos bíblicos forneçam algumas informações sobre o final da vida desses seguidores de Cristo, muito ainda permanece incerto e sujeito a diferentes interpretações. Neste vídeo, vamos explorar, de forma detalhada, as histórias sobre a morte de cada um dos 12 apóstolos, com base nas fontes históricas e tradições religiosas. Começando por Simão Pedro, o líder dos apóstolos. As tradições cristãs afirmam que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma, durante o reinado do imperador Nero, por volta do ano 67 d.C. Segundo os relatos, Pedro teria pedido para ser crucificado dessa forma, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que seu mestre. Já o apóstolo André, irmão de Pedro, teria sido martirizado na cidade de Patras, na Grécia, por volta do ano 60 d.C. De acordo com as narrativas, ele foi condenado à crucifixão por se recusar a renunciar sua fé em Cristo. O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, é considerado o primeiro dos 12 a ser morto por causa de sua crença em Jesus. Segundo os Atos dos Apóstolos, ele foi decapitado em Jerusalém, a mando do rei Herodes Agripa, em torno do ano 44 d.C. O apóstolo João, irmão de Tiago, é o único dos 12, que de acordo com a tradição, não morreu de forma violenta. Acreditam que ele tenha vivido até uma idade avançada e falecido naturalmente em Éfeso, na Ásia Menor, por volta do final do século I d.C. No entanto, algumas lendas afirmam que ele teria sido lançado em óleo fervente, mas milagrosamente sobrevivido. Quanto a Filipe, as fontes indicam que ele foi crucificado em Hierápolis, na Frígia, atual Turquia, em torno do ano 80 d.C. Suas relíquias teriam sido transferidas posteriormente para a cidade de Roma. O apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, teria sido morto por esfolamento em Albanópolis, na Armênia, por volta do ano 70 d.C. Segundo a tradição, seu corpo teria sido levado para a ilha italiana de Lipari. Sobre Tomé, o famoso apóstolo que duvidou, as fontes cristãs afirmam que ele foi morto a lançadas em Calaminá, na Índia, por volta do ano 72 d.C. Algumas lendas também mencionam que ele teria sido morto na cidade de Edessa, na Mesopotâmia. Já Mateus, o ex-cobrador de impostos que se tornou um dos 12 apóstolos, teria sido morto à lança na Etiópia, por volta do ano 60 d.C. Sua tumba é venerada na cidade de Salerno, na Itália. O destino de Tiago, o menor, também é cercado de incertezas. Algumas tradições afirmam que ele foi apedrejado e morto a pauladas em Jerusalém, em torno do ano 62 d.C., enquanto outras fontes indicam que ele teria sido lançado de um pináculo do templo e, em seguida, morto a pauladas. O apóstolo Judas Tadeu, também conhecido como Judas, irmão de Tiago, teria sido morto a flechadas em Beirute, no Líbano, por volta do ano 80 d.C. Segundo as narrativas, ele se recusou a renegar sua fé em Jesus, o que levou a seu martírio. Já Simão, o Zelote, é considerado o apóstolo sobre o qual há menos informações confiáveis. Acreditam que ele tenha sido crucificado na Pérsia, atual Irã, em torno do ano 65 d.C., embora algumas fontes mencionem que ele teria sido morto em Jerusalém. O destino de Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, é talvez o mais conhecido e controverso. De acordo com os Atos dos Apóstolos, ele se enforcou após entregar Jesus aos seus inimigos. No entanto, existem outras versões, como a de que ele teria morrido em um acidente, caindo de um penhasco. É importante ressaltar que, apesar de todas essas histórias sobre o final da vida dos 12 apóstolos, muitas delas são baseadas em tradições e lendas. Muitas vezes, as informações disponíveis são fragmentadas, contraditórias ou até mesmo especulativas. No entanto, essas narrativas sobre o martírio e o destino final dos apóstolos desempenham um papel fundamental na história e na devoção cristã.
Elas ajudam a reforçar a importância desses homens que seguiram fielmente a Jesus, e em muitos casos, deram suas vidas em defesa da fé. Mesmo com as incertezas e as diferentes interpretações, essas histórias nos lembram do compromisso e da coragem daqueles que se tornaram os primeiros pilares da Igreja cristã. Elas nos inspiram a refletir sobre o significado do sacrifício e da dedicação à causa de Cristo. Além das histórias sobre o fim da vida dos 12 apóstolos, também é importante destacar algumas curiosidades e fatos interessantes relacionados a esses seguidores de Jesus. Por exemplo, sabe-se que entre os 12 havia pessoas de diferentes origens e profissões, como pescadores, cobradores de impostos e até um zelote, demonstrando a diversidade do grupo escolhido por Cristo. Outro ponto curioso é que, embora Judas Iscariotes seja lembrado pela sua traição, os demais apóstolos também enfrentaram momentos de dúvida e hesitação em sua jornada de fé. Mesmo Pedro, o líder do grupo, negou Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, revelando a humanidade desses homens. Além disso, alguns apóstolos, como João e Tiago, eram conhecidos por seu temperamento impulsivo e até mesmo agressivo, sendo apelidados de Filhos do Trovão, por Jesus. Isso mostra que esses homens não eram santos perfeitos, mas sim indivíduos comuns que foram transformados pela mensagem e pelo exemplo de Cristo. Outro fato interessante é que, apesar de serem os primeiros seguidores de Jesus, os apóstolos nem sempre compreendiam plenamente suas mensagens e ensinamentos. Em diversas ocasiões, eles demonstraram confusão ou dificuldade em entender as parábolas e as profecias de seu mestre. Essa característica humaniza ainda mais esses homens, revelando que eles também passaram por um processo de crescimento espiritual e entendimento. Além disso, alguns apóstolos tiveram papéis de destaque na expansão do cristianismo após a morte e ressurreição de Jesus. Pedro, por exemplo, é considerado a pedra fundamental da Igreja, tendo liderado os primeiros cristãos em Jerusalém. Já Paulo, que não era um dos 12 apóstolos originais, mas se converteu posteriormente, tornou-se um dos mais importantes missionários e teólogos do cristianismo primitivo. É fascinante observar como esses homens comuns, escolhidos por Jesus, se transformaram em figuras centrais da fé cristã. Suas histórias de vida, suas lutas, suas dúvidas e seu compromisso com a mensagem de Cristo nos inspiram a refletir sobre nossa própria jornada de fé e a busca por uma vida de propósito e dedicação. Além das histórias e curiosidades sobre o destino final dos 12 apóstolos, é importante também destacar a importância desses homens na formação e na expansão do cristianismo nos primeiros séculos. Afinal, foram eles os responsáveis por levar a mensagem de Jesus a diversas regiões do mundo antigo, enfrentando perseguições, torturas e, em muitos casos, o martírio. Esses primeiros seguidores de Cristo desempenharam um papel fundamental na organização da Igreja, na interpretação e na disseminação dos ensinamentos de Jesus, bem como na consolidação da doutrina cristã. Suas vidas e testemunhos serviram de inspiração para milhares de fiéis que se converteram ao longo dos séculos. É fascinante imaginar o impacto que esses homens simples, muitos deles pescadores e artesãos, tiveram na transformação do mundo antigo. Eles conseguiram converter multidões, fundar comunidades cristãs e enfrentar os poderes políticos e religiosos da época. Tudo isso guiados pela fé em Cristo e pela convicção de sua mensagem de amor, perdão e redenção. Além da importância histórica e espiritual dos 12 apóstolos, é interessante também explorar as possíveis lições e ensinamentos que podemos extrair de suas vidas. Afinal, esses homens, apesar de suas fraquezas e limitações, foram escolhidos por Jesus para serem seus seguidores mais próximos e desempenharem um papel fundamental na fundação da Igreja. Um dos principais ensinamentos que podemos aprender com os apóstolos é a importância da fé, mesmo diante das adversidades. Eles enfrentaram perseguições, torturas e, em muitos casos, a morte. Mas mantiveram sua crença inabalável em Cristo e sua mensagem de salvação. Essa firmeza de convicção nos inspira a fortalecer nossa própria fé, mesmo quando a vida nos apresenta desafios.
Outro aspecto relevante é a transformação pessoal que os apóstolos experimentaram ao longo de sua jornada com Jesus. Homens comuns, com suas próprias limitações e falhas, foram capazes de se tornarem líderes espirituais e propagadores da Boa Nova. Isso nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente de suas circunstâncias, para realizar seus propósitos. Se você gostou de aprender mais sobre isso, então já deixa seu like e se inscreva no canal. Deixe nos comentários seus pedidos de orações, que estaremos orando por você. Que o amor do Deus Pai, que a graça de Cristo e a presença do Espírito Santo esteja todos os dias na sua vida, em nome de Jesus.